Amigos e amigas, muito boa tarde para todos. Estamos novamente aqui para apresentarmos mais um trabalho sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. Trata-se de um longo comentário de Allan Kardec, referente à pergunta 455 do Livro dos Espíritos, e nós estamos fazendo por partes. Hoje nós vamos para a terceira parte. Provavelmente teremos mais umas 3 partes, porque é muito longo, mas também é muito instrutivo o que Allan Kardec assinalou em seus comentários. Vamos então dar prosseguimento. Nós temos aqui Kardec dizendo que o sonâmbulo ele vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal, confundidos, entretanto, pelos laços que os unem. É verdade. O sonâmbulo, ele não vê com os olhos do corpo, porque os olhos do corpo são muito imperfeitos, mas quando ele está no transe mediúnico sonambúlico, é a alma que vê. A alma que tem assim uma certa liberdade espacial, ela consegue ver bem longe com esses olhos e de conformidade também com a evolução do espírito. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação. Essa dualidade faz que frequentemente ele fale de si mesmo como se falasse de uma pessoa estranha. É que num momento o ser corporal fala ao espiritual e no outro é o ser espiritual que fala ao ser corporal. Vamos ver como examinar mais profundamente esse último parágrafo. Esta descrição do sonambulismo evoca imagens muito interessantes e levanta questões profundas sobre a natureza da consciência e a relação entre corpo e espírito. A ideia de uma dissociação ou de diferentes níveis operando simultaneamente é realmente muito interessante. A forma como se descreve o sonâmbulo, se referindo a si mesmo como outra pessoa, captura bem a estranheza desse fenômeno. Essa dualidade, com o corpo parecendo conversar com a consciência e vice-versa, sugere uma complexidade da nossa própria identidade, que geralmente não percebemos em nosso estado de vigília. O sonambulismo, com essa aparente separação, parece oferecer um vislumbre de como essas diferentes dimensões podem interagir de maneiras incomuns. É um aspecto fascinante da experiência humana que nos convida a pensar sobre o que realmente significa ser espírito, ser uno, indivisível, e como nossa consciência se relaciona com o nosso corpo. Portanto, vocês vejam que é um estudo complexo e que faz a gente meditar muito sobre esse assunto. E a cada ano que a gente lê esse livro, procura estudá-lo, mais se amplia a nossa faixa de percepção desses fenômenos interessantes, enfim, desse trabalho monumental que Allan Kardec e os espíritos trouxeram para nós. O espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências
em cada uma de suas existências corpóreas, o que é perfeitamente natural. A cada nova encarnação, nós estamos acumulando virtudes, conhecimentos, e essas experiências, em cada uma dessas existências corpóreas, esquece-as em parte durante a sua encarnação numa matéria demasiadamente grosseira, mas recorda-se como espírito. É uma realidade. Isso ocorre conosco também, com todos nós. Não precisa ser um médium sonâmbulo, porque quando a gente dorme, não é que o nosso corpo entra em repouso, há uma certa liberdade ao espírito que assim vai ao mundo espiritual e lá ele conversa com familiares, amigos, ele então fica pleno de si, todas as suas atividades culturais, intelectuais vêm à tona. Agora, quando retorna ao corpo físico, a matéria grosseira, ela faz com que abafa todo esse conhecimento adquirido. E prosseguindo, é assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo à sua capacidade intelectual aparente. É verdade, porque na vida física ele tem seus conhecimentos, mas quando no estado de transe sonambúlico, como espírito, ele readquire aquilo que está armazenado em sua bagagem espiritual. É um lastro que jamais vai, um lastro de conhecimentos que jamais vai deixar de lado, está carregando sempre consigo. Então, assim, a inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo em seu estado de vigília, portanto, quando está aqui no plano terreno, não permite, portanto, prejulgar-se nada sobre os acontecimentos que ele pode revelar no estado lúcido. Segundo as circunstâncias e o objetivo que se tem em vista, ele pode auri-los na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Mas, como seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, ele pode dizer certas coisas mais ou menos justas, de acordo com a sua bagagem intelectual e moral. Essa fase, pessoal, descreve um aspecto intrigante do sonambulismo, sugerindo que há uma espécie de dissociação entre o corpo e o espírito durante esses episódios. O sonâmbulo não percebe sua própria condição e essa separação faz com que ele se refira a si mesmo como se estivesse falando com outra pessoa. Em alguns momentos, seu corpo se expressa como se estivesse conversando com a sua consciência espiritual, ou seja, o espírito. Em outros, sua consciência espiritual se dirige ao corpo, criando então essa dualidade. Veja que coisa interessante. São fenômenos intrigantes do mundo espiritual, não é? Dessa convivência que os médios sonambúlicos têm. Então, são fatores, pessoal, que a cada ano que a gente for estudar, mais a gente consegue vislumbrar coisas que no momento nos fogem à memória e ao conhecimento. É por isso que nós vamos estudar sempre esse livro. Quando nós chegarmos ao final, na pergunta 1019, nós vamos voltar à pergunta número 1 e vamos prosseguir assim indefinidamente. É como se houvesse dois níveis de percepção acontecendo ao mesmo tempo, um mais ligado ao físico e outro que chamamos de essência ou espírito.
Essa visão pode estar associada a interpretações filosóficas ou espiritualistas sobre a relação entre mente e corpo. Isso nós estamos aprendendo e continuaremos aprendendo, porque de fato é complexo, pessoal. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural ou magnético, nós já vimos que pode ser normal, não é? O sonâmbulo ter essa faculdade, ou então ele pode ser magnetizado, não é? E então entra nesse estado sonambúlico. A providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma. Ponto pacífico, não há dúvida nenhuma em nosso meio da independência da alma. E nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. É uma coisa maravilhosa quando a alma está emancipada, ou seja, ou pelo fenômeno do sono, ou por esses fenômenos de sonambulismo. Então, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, não pelos olhos do corpo, nós já vimos isso. Ver-se a si mesmo no local, pessoal, é uma coisa fabulosa. Se ele está vendo por um problema qualquer, nesse estado ele vê uma montanha. É como se ele estivesse ao lado da montanha. Não é como na clarividência comum que a pessoa vê um objeto à distância. Ele está no próprio local de onde a sua vista está alcançando. Então, ele vê-se a si mesmo no próprio local e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele, que é a alma, e essa qualquer coisa que não é o corpo só pode ser a sua alma ou seu espírito, porque alma e espírito é a mesma coisa. Enquanto o homem se extravia nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, metafísica, pessoal, é uma palavra grega que significa meta, significa além da física. E na busca das causas de nossa existência moral, Deus põe diariamente sob os seus olhos, sob suas mãos, os meios mais simples e mais patentes para o estudo da psicologia experimental. A psicologia experimental espírita é uma área que utiliza métodos científicos, como a observação e a experimentação para estudar a mente e o comportamento humano, integrando conceitos de doutrina espírita. A psicologia espírita busca entender a natureza humana e as leis que regem a vida, considerando a influência do espírito nesse processo. E, pessoal, nós vamos narrar novamente aquele exemplo extraordinário do médium de êxtase, que é o grau mais sublime, o grau mais etéreo da mediunidade, é o êxtase. Quando o médium consegue penetrar em mundos felizes, mundos superiores, onde o amor, o carinho, as belezas da vida se encontram nesses mundos, que um dia nós chegaremos também, por que não? Então, Emanuel Swedenborg, esse médium extraordinário. Nós temos a biografia dele, que é muito extensa, mas nós queremos relatar apenas um fato ocorrido e devidamente confirmado. Emanuel Swedenborg, ele ficou muito famoso também por um relato de incêndio em Estocolmo, a capital da Suécia, a cerca de 480 quilômetros de distância, que ele teria visto e descrito detalhadamente durante uma reunião em Gotemburgo, onde ele se encontrava. Veja só, ele viu esse incêndio que estava se propagando a 480 quilômetros de distância.
como se estivesse no local. Ele teria percebido o fogo e até mesmo declarado que ele havia sido contido, ou seja, o fogo foi contido a 3 casas de sua moradia, o que foi confirmado posteriormente. Swedenborg teria visualizado o incêndio e, em seguida, teria descrito detalhes sobre o fogo, como a extensão do fogo e a localização dele em relação à sua casa, bem perto de sua casa. O relato foi confirmado posteriormente por uma carta que confirmou que o incêndio havia sido dominado a 3 casas da residência de Swedenborg. Esse episódio é considerado um dos principais exemplos da capacidade de ver ou perceber eventos distantes, como eu sempre falo, no espaço e no tempo, e é frequentemente citado em contexto da discussão sobre a mediunidade e as experiências espirituais. Portanto, pessoal, o Espiritismo nos ensina tantas coisas boas que nós temos que procurar entender. E quando a gente não entende um ponto, a gente tem que debater. Sobre esse mesmo ponto, ainda eu preciso penetrar mais fundamente. Isso vai acontecer, se Deus quiser, quando concluirmos o livro e prosseguirmos novamente. Pessoal, vamos agora falar do êxtase. O êxtase é o estado pela qual a independência entre a alma e o corpo se manifesta da maneira mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra num mundo desconhecido, mundo dos espíritos etéreos, ou seja, puros, com os quais entra em comunicação sem, entretanto, poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem romper inteiramente os laços que a ligam ao corpo. Um fulgor resplandecente e inteiramente novo a envolve, harmonias desconhecidas na terra a empolgam, referindo-se à alma. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela goza por antecipação da beatitude celeste e pode-se dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. E nós colocamos esse exemplo que ilustra bem. Aqui no caso de uma mulher estática, ela está se projetando lá para aquele lugar tão lindo onde tem um castelo espiritual parecido com a entidade nosso lar. É muito bonito esse êxtase. E são muitos os exemplos, pessoal. Eu apenas falei do nosso caro Swedenborg. Vamos então prosseguir. Conforme vocês sabem, nós estamos mesclando o Livro dos Espíritos com mensagens evangélicas, mensagens que nos estimulam, nos levam a refletirmos sobre a nossa vida, a nossa experiência. Então, uma mensagem que nós extraímos do nosso querido Chico Xavier. Diz o Chico: se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Vamos refletir sobre isso. Esta mensagem cabe direitinho em nosso coração e em nossa mente. Vamos prosseguir assim. Muito obrigado por tudo. Fique na paz de Jesus.
do nosso mestre querido e nos encontraremos sempre às quartas-feiras, a partir das 16 horas. Até lá, meus queridos. Muito obrigado por tudo.